Olá, meu irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Pão da Vida, esse propósito que nós fizemos em trazer aqui no nosso canal algumas reflexões bíblicas para a nossa meditação. Amém? Então, desde já agradeço você que está inscrito aí no nosso canal, convido você a compartilhar, dar seu like, nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais, tenho certeza que será uma bênção, amém? Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46 e 52, que diz assim: mais uma vez, Jesus ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, prostrou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: vem, Senhor, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui algumas reflexões para nós nesse texto da palavra de Deus. A maneira como este homem se posicionou diante de Jesus. Nós sabemos que ele era um oficial do rei. Logicamente, esse homem tinha um cargo interessante, um cargo cobiçado por muitas pessoas deste contexto. Ele era um homem, aparentemente, olhando para esse texto, bem-sucedido, né? Tinha um bom emprego nesse contexto em que ele vivia. Mas este homem, ele também tinha um problema, como todos temos problemas, independente da nossa posição social, nós todos temos problemas. E o problema deste homem não era um problema comum. Esse homem estava com seu filho doente, segundo a palavra, seu filho estava à beira da morte. Talvez o problema que você esteja vivenciando não seja tão grave, tão apavorante como o do oficial, do rei, como diz aqui a palavra. Talvez o seu problema seja menor, mas também não é um problema que não tenha que ter soluções. Você precisa da solução. Você precisa de encontrar uma saída. E é em cima disso que eu quero trazer para você esta reflexão. A maneira como este homem recebeu o milagre de Jesus. Este homem recebeu o milagre de Jesus. E a primeira análise que eu vejo aqui nesse texto, a decisão certa que ele tomou sem se importar com o que os seus amigos iriam dizer. Porque nós vemos no texto que ele era um oficial do rei. E quando nós vamos ler a história de Cristo, no seu contexto, quem que mais procurava Jesus eram os mais pobres, os mais humildes. As pessoas ligadas ao rei, eles não davam muito atenção a Jesus. Nós sabemos disso. E aqui nesse texto nós vemos um homem que estava lá junto com o rei, junto com os nobres, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele viu em Jesus esta autoridade, ele procurou Jesus, quer dizer, ele tomou uma decisão certa sem se importar com seus amigos, sem se importar o que eles iriam dizer. Esta é a primeira tarefa que nós temos que ter, ou a primeira decisão que nós precisamos ter quando nós estamos diante de um problema, de uma solução que nós precisamos, de um problema que nós não temos solução, de algo impossível para nós, é tomar a decisão certa, é procurar aquele que pode todas as coisas.
Jesus é aquele que pode fazer grandes milagres, pode fazer coisas que você é incapaz de fazer. Então essa é a primeira lição, esta é a primeira lição que nós tiramos, tomar a decisão certa. A segunda análise que eu faço nesse texto, Jesus, ele chegou até Jesus com humildade, ele chegou até Jesus reconhecendo a autoridade de Jesus. Nós vemos aqui no versículo 47, quando diz, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, ele procurou, olha só, 2 pontos importantes, ele procurou e suplicou-lhe, né? Ele não foi chegando com autoridade, ele não foi impondo autoridade, porque ele até poderia, por ser um oficial do rei, ele poderia chegando exigindo que Jesus fosse à sua casa, mas a Bíblia vai dizer que ele chegou com humildade, mesmo sendo ele um oficial. Ele chegou e suplicou a Jesus que fosse curar o seu filho, que estava na beira da morte. Então, segunda posição aqui desse texto, o segundo ponto desse texto, chegarmos até Jesus com humildade, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Então, quando nós queremos receber de Jesus um milagre, uma solução, primeiro, tome a decisão certa. Procure Jesus, procure Ele. Ele é o único, Ele é a saída, Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Segundo, chegarmos com humildade diante de Jesus. Eu estou vendo o texto, né? Estou fazendo aqui uma aplicação do texto e o texto me mostra isso. Não tem como eu falar outra coisa para você, a não ser que você chegue com humildade. Procure Ele, suplique a Ele com humildade. Em terceiro lugar, este homem, ele continuou firme mesmo depois que Jesus deu uma repreensão nele. Observe que Jesus não foi falando, ô meu filhinho, eu vou lá, vou resolver o seu problema. Não, Jesus primeiro, ele repreendeu, porque ele sabia o que estava no seu coração, ele sabia o que estava no coração de muitos naquele contexto, de muitos nobres, tá? Até mesmo os mais pobres, eles queriam ver milagres para crer. Jesus disse, se vocês não virem sinais, vocês não crerão. Jesus falou diretamente para ele, um pai que estava apavorado com seu filho à beira da morte, ele foi na pessoa certa, ele tomou a decisão certa, mas primeiro Jesus corrigiu. E muitas vezes Jesus faz assim. Jesus, antes de dar aquele milagre que você precisa, antes dele ouvir a sua oração, ele primeiro te corrige, ele primeiro repreende você por aquilo que você está fazendo errado. Em outra colocação, nós podemos dizer, antes de nós chegarmos até Jesus, conserte o seu caminho, né? Reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados a Jesus. Com certeza isso também o texto nos ensina. Jesus, ouvindo isso, ele disse, vocês só crerão se verem sinais. Mas qual foi a atitude do homem? Ele continuou firme na sua humildade, ele continuou firme no seu propósito, porque ele estava com seu filho à beira da morte. E ele disse, Senhor, vai lá, né? O meu filho continua doente, Senhor, vem, Senhor, vem. Foi a resposta que ele diz no versículo 49, Senhor, vem antes que o meu filho morra, com humildade. Ele continuou firme, ele procurou, ele suplicou, e agora depois da repreensão, ele continuou, Senhor, vem comigo, Jesus, meu filho está à beira da morte. E com certeza, esta palavra deste homem comoveu Jesus. Jesus pôde ver nele um arrependimento, Jesus viu nele uma humildade, uma sinceridade, e Jesus falou, eu vou fazer coisa melhor. Eu nem vou lá na sua casa, eu não vou lá na sua casa não precisa de eu ir lá. Vai, o seu filho será curado. E como prova de que esse homem realmente estava confiando em Jesus, e como prova de que ele ouviu a repreensão, mas mesmo assim continuou firme, estava crendo, a sua fé alcançou, como prova disso, a Bíblia diz que ele saiu dali, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu dali.
Ele não exigiu que Jesus fosse tocá-lo, ele não exigiu que Jesus fosse até o lugar, mas ele partiu dali, confiando que Jesus trouxe o milagre para o seu filho, que Jesus tinha curado o seu filho. Meu irmão, meu amigo, esta reflexão traz esta orientação para nós. Tome a decisão certa. As coisas estão difíceis, as coisas estão fora do controle. Tome a decisão certa. Volte para Cristo. Crê na palavra de Jesus. Jesus quer mudar. Jesus quer mudar o quadro da sua história. Em segundo lugar, chega com humildade. Esqueça quem você é. Se você talvez é um homem bem-sucedido, ou se você é o contrário, é uma pessoa desprezada, é uma pessoa que se considera desprezada, mas mesmo assim chegue confiante que Jesus pode fazer. Jesus é o dono, aleluia. Jesus controla todas as coisas. E outra coisa, continue firme, mesmo depois que Jesus te repreender, porque Ele vai corrigir. Ele sempre corrige, mas Ele corrige porque ama. E se você continuar firme, mesmo depois da correção, com certeza você vai alcançar o milagre, com certeza Jesus vai fazer prodígios e maravilhas na sua vida. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu trabalho, no nome do Senhor Jesus, e creia nessa palavra e o Senhor tem um milagre na sua vida. Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelo meu irmão, pela minha irmã, que está ouvindo o Senhor, esse pão da vida. Ó Deus, nosso segundo pão da vida, nesse propósito que nós fizemos. Nós queremos honrar o Teu nome, Senhor, com estas palavras, que o Senhor vai de encontro com a necessidade do Teu Filho. Nós oramos pela família do Teu Filho, nós oramos pela empresa, nós oramos pelo seu trabalho, nós oramos por aqueles também que estão desempregados, que o Senhor abre porta, que o Senhor fortaleça, traga vitória para a vida do Teu Filho. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha um forte abraço do Senhor Jesus sobre a sua vida nesse dia e que a misericórdia do Senhor nos alcance todos os dias da nossa vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.